Eu fico imaginando você que é CLT agora. Há exatamente 18 anos atrás, eu também era CLT. E de verdade, às vezes eu estava com a minha mãe, sentado, conversando, porque a nossa vida era ali no fio da navalha. Sabe no fio da navalha, galera? Era aluguel, água, luz, despesas, e nós vivíamos ali no extremo. E às vezes eu e minha mãe, minha grande mãe, que eu amo tanto de paixão, nós estávamos conversando entre nós e a pergunta era sempre a seguinte: filho, o que é que nós vamos fazer? A nossa renda só dá para pagar isso. Vamos ter que atrasar aquilo. O que é que nós podemos fazer? E aquilo ficava me afligindo, galera. Eu ficava olhando para minha mãe e como eu não tinha acesso à informação, eu não tinha mentoria, eu não tinha orientação alguma, eu não tinha contato na época com pessoas que pudessem me dar conselhos, ótimos conselhos, eu ficava ali dentro da minha ingenuidade, ou melhor, do vazio, no vácuo, porque eu não tinha orientações a não ser educação física, a não ser dieta, a não ser treinamento, enfim, perguntando para mim, olhando para minha mãe e me fazendo uma pergunta: caraca, o que é que eu vou fazer? Como que eu posso contribuir para que a pergunta da minha mãe tenha uma resposta? E isso me afligiu por anos. E todos os meses era a mesma coisa. Todo santo mês eu recebia o meu salário, minha mãe recebia o salário dela na época, meu pai estava desempregado. Eu me lembro que meus dois irmãos mais novos na época trabalhavam e a nossa renda só dava para pagar as contas muito mal pagas. E cara, isso é difícil. Eu posso imaginar você que talvez esteja vivendo exatamente nessa situação. Você trabalha e chega no final do mês, você pega aquele salário e você paga as contas e não sobra nada para você. Eu me lembro bem que me sobrava no mês, quando muito bem ia o meu mês, R$50. Eu colocava aqueles R$50 na minha carteira e eu ficava com ele o mês inteiro sem gastar. Ou seja, eu não podia ir num restaurante, eu não podia ir para o cinema, eu não podia levar minha namorada para tomar um suco comigo, etc e tal, porque aquela grana tinha que chocar na minha carteira. A minha ilusão era essa, né? Os R$50 tinha que se tornar 100 e não ia se tornar. E aí vem o ponto. Como eu, como CLT, poderia, por exemplo, ter a chance de ter uma outra fonte de renda? Como? Então, como era óbvio naquela época, ingênuo, não tinha informação, na minha cabeça era o seguinte: cara, para eu ter uma fonte de renda extra, eu tenho que abandonar meu emprego. E eu não tinha tido contato com a informação de que eu poderia ter uma renda extra, sim, sem largar o meu emprego. E como dizem, e eu acredito nisso, tudo aquilo que você procura, você acha. Falando um pouco mais da mecânica quântica, tudo aquilo que você foca se expande na sua vida. Tudo aquilo que você traz como objetivo de vida e propósito acaba se expandindo. E foi exatamente o que aconteceu comigo há aproximadamente 18 anos atrás. Quando eu estava ali pensando comigo, como eu posso mudar a minha vida, como que eu posso, como CLT, ter uma outra fonte de renda, apareceu na minha vida um aluno da academia que me apresentou o Network Marketing na época, que foi exatamente o plano B que eu acabara de descobrir em 2002, gente. Em 2002 eu acabara de descobrir o plano B, que poderia me dar a renda extra. E vou te falar uma coisa, tá? Quando eu comecei a fazer, quando eu tive contato com a ferramenta, eu era CLT. Então, os meus valores, o meu foco estava no meu emprego. O meu plano A era o meu emprego. Mas eu havia tido aquela conversa com a minha mãe, que era justamente ter o quê? Uma forma que eu pudesse ter o quê? Uma renda extra sem largar o meu emprego. Entende? E foi justamente o que, graças a Deus, aconteceu. Eu conheci esse aluno que me apresentou uma oportunidade. Vou ser bem claro para você, mas bem objetivo. Ao primeiro momento, o que ele me apresentou literalmente mexeu comigo muito forte, porque os números apresentados eram enormes, eram muito altos, muito fora da minha realidade. Eu na época ganhava R$864 na carteira, assinada, e eu complementava o meu salário com os personagens que eu aplicava com os meus alunos na região do Pacaembu. E quando os números foram apresentados, aquele plano de compensação com base em recrutamento e renda alavancada, confesso a você que aquilo me encheu os olhos de esperança, de alegria, etc e tal, e aquilo mexeu comigo muito forte. Porque eu lembrei da minha mãe. E eu vou te falar, olha só, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu vi aqueles números, literalmente eu falei: vou comprar a casa da minha mãe. Nós morávamos de aluguel. Vou mudar a nossa vida, o meu peito, a minha alma, o meu espírito encheu de esperança, entende? E eu sempre falo o seguinte: nós brasileiros não podemos perder a esperança de termos uma vida melhor. Jamais. E foi exatamente o que eu fiz quando na época era CLT. Eu comecei me envolvendo com uma renda extra. Eu vou repetir para você.
eu estava me envolvendo com uma renda extra, porque o meu grande foco ainda era no meu emprego. Porque eu fui educado durante anos a ser o quê? Empregado. O meu pai falava isso dentro de casa. A escola onde eu havia me alfabetizado, os professores falavam a mesma coisa, na faculdade a mesma coisa, os meus vizinhos a mesma coisa, os meus parentes a mesma coisa, tudo estava ligado ao emprego, ao salário, ao CLT, à carteira de trabalho assinada. Então ninguém havia me dito que eu poderia ter um negócio com renda extra. Na época, eu aprendi. Por quê? Eu quis aprender. Eu sempre falo o seguinte, você pode com certeza aprender o que você quiser, ganhar o que você quiser, ter o que você quiser, desde que você queira aprender, desde que a sua fome e principalmente a sede seja muito maior do que a dúvida, sejam maiores do que a dúvida e sejam maiores do que, por exemplo, a escassez. E aí eu comecei a me desenvolver, eu comecei a aprender o ofício, eu comecei a me tornar um distribuidor e principalmente um recrutador de talentos, que eu sempre falo que o networker é um recrutador de talentos, e eu consegui, a um primeiro momento, conciliar o CLT, meu emprego, está aqui, ó. Eu ainda continuava trabalhando na academia e nos meus horários, aos domingos, eu fazia o quê? O meu plano B, o negócio com marketing de rede, que era a renda extra. Isso simultaneamente, ou seja, durante a semana eu trabalhava como empregado e aos domingos eu fazia o meu negócio de marketing de rede. É extra. Nossa, Pedro, então peraí, você trabalhava aos domingos para fazer o negócio de marketing de rede? Trabalhava, gente. Eu trabalhava. E posso falar para você por que eu trabalhava? Porque pessoas como nós, como eu e você, que nascem na periferia, que é o meu caso, Jardim Peri, Zona Norte, periferia da Zona Norte de São Paulo, e nasce em uma família como a minha, pessoas simples, meus pais, meu pai padeiro por profissão, minha mãe diarista por profissão. Eu era o mais velho de três irmãos, perdão. Quando você nasce dentro deste cenário, os meus parentes, todos eles trabalham no regime CLT. De verdade, para nós somos guerreiros. Nós não temos dia para trabalhar. Trabalhei muito tempo, depois que eu dei baixa no quartel, como segurança em casa noturna, isso mesmo. E eu trabalhava aos finais de semana. Todo final de semana eu estava empenhado em missões para trabalhar como segurança. Então, quando eu descobri o negócio que eu poderia ter renda extra aqui, e o meu emprego estava aqui, depois de um tempo, depois de muito tempo, ou melhor, depois de um tempo de aproximadamente 8 meses, foi quando eu descobri que o meu negócio, renda extra, que era o meu plano B, poderia se tornar o meu plano A, entende? Porque, inevitavelmente, quando você começa a ter contato com educação a respeito do sistema de treinamento de uma empresa de marketing multinível, você começa a desenvolver novas habilidades. Você começa a desenvolver habilidades com base em recrutamento, com base em acompanhamento, com base em liderança, com base principalmente em comunicação. Você vai passar a aprender a como se comunicar mais e melhor com as pessoas com quem você vai conviver e principalmente com quem você vai expor a tua oportunidade. E tudo isso aqui, galera, ó, plano B, começou a praticamente empatar os meus resultados com o plano A. E quando eu, em uma semana de trabalho no meu plano B, tive um resultado financeiro que praticamente pagava 2 meses do meu plano A, foi quando o meu mentor me chamou para eu poder fazer, literalmente, o plano A, o plano B, tornar-se o plano A, entende? E eu responsavelmente pedi demissão do plano A e me empenhei no plano B, que a partir de então tornou-se meu plano A nos últimos 18 anos, que é o marketing de rede. Então, para você que é CLT, lembre-se, você não tem a obrigatoriedade de, por exemplo, tornar um negócio multinível como o seu plano A. Muito pelo contrário. Você vai ter uma outra fonte de renda e a partir daí, conforme você for desenvolvendo novas habilidades e o teu resultado tornar-se maior do que o plano A decisão será sua em escolher vir ou não para o plano B, tornando o plano A, entende? Então, para você que tem esse problema, hoje, regime CLT, eu não tinha na época o YouTube, eu não tinha o YouTube para poder me orientar, eu não tinha um influencer para poder me dar esse toque, nós falamos em dicas, né, para me entregar essa informação, então tudo era muito aqui, ó, no tete a tete. E eu, graças a Deus, se você tem fé em Deus como eu tenho, eu sempre digo o seguinte, Papai do Céu coloca em nossas vidas pessoas e circunstâncias quando nós estamos preparados para receber. Eu tive essa graça de Deus, esse presente de Deus na minha vida, que foi o meu aluno. Inclusive, eu falo o nome dele aqui, é Marcelino Freitas, que Deus o abençoe grandemente a você e sua família, que me foi apresentado por Deus e ele me deu a oportunidade de poder literalmente conhecer o plano B, que hoje, 18 anos depois, tornou-se o meu plano A. Então você que está me ouvindo agora e está me assistindo, lembre-se, na minha época não tinha YouTube, na minha época não tinha Instagram, na minha época era o seguinte, era oportunidades.
Eram momentos raros, rápidos, onde as pessoas se apresentavam e você aproveitava ou não a oportunidade. Hoje, com esse vídeo, você está tendo a oportunidade de ouvir mais uma vez que mesmo com o seu trabalho, mesmo com o seu emprego, existe uma forma, existe uma fórmula e uma equação que você poder começar um plano B e construir uma segunda fonte de renda para você e para a sua família. Espero que essa mensagem tenha feito para você algum sentido. Muito obrigado.